Nós vamos falar sobre famílias projetadas, a influência das técnicas de reprodução assistida na nova formação da família. Uma abordagem doutrinária, jurisprudencial, ética e, se me permitem, novelística também, ao final. As técnicas de reprodução assistida, elas provocaram transformações e questionamentos muito grandes no direito de família, principalmente no que se concerne à constituição do vínculo de filiação. Como fenômeno relativamente novo no mundo jurídico, vocês imaginam que são recentes os trabalhos, são escassos os trabalhos a respeito do tema, e especialmente acesso a decisões. No estudo, especialmente a abordagem foi doutrinária, mas nós podemos nos debruçar em cima da Declaração Universal, para partir o nosso estudo, a nossa análise, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Constituição Federal de 88. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela reconhece o direito à procriação, desde 1948, quando ela foi proclamada. E a nossa Constituição Federal, de 88, ela também reconhece o direito de procriação e, mais ainda, o direito à vida, o incentivo à pesquisa e desenvolvimento científico e ainda estabelece competir ao casal a livre decisão quanto ao seu planejamento familiar. Ressalte-se ainda que o desejo de gerar filhos, de transmissão do nome, patrimônio econômico e genético, também está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. A única regulamentação existente no ordenamento jurídico a respeito das técnicas de reprodução assistida foi trazida pelo Código Civil de 2002. No seu artigo 1957. 1597. Aqui que foi errado. Presumem-se, ele fala sobre a presunção de paternidade. Presumem-se concebidos na constância do casamento, os filhos, havidos por fecundação homóloga, mesmo que falecido o marido. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, e havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Só para lembrar os conceitos básicos, na fecundação artificial homóloga, há o material genético da mulher e do homem. Quando fala marido, a gente tem que ler isso também à luz da nossa Constituição Federal, né? Porque apesar do Código Civil ser de 2002, o projeto dele é bem anterior. Então, você já lê à luz da Constituição Federal também direito dos companheiros. Na fecundação artificial heteróloga, há o material genético da esposa, só que os gametas masculinos eles são provenientes de doação. Assim, há a presunção de paternidade. Na heteróloga, quando os gametas masculinos são de terceira pessoa, havendo autorização do marido. Agora, a questão principal é qual o tratamento jurídico dado quando as técnicas de reprodução assistida são utilizadas em casos de doação anônima de material genético, doação de material cumulado com empréstimo de ventre, especialmente se tratando da gestação de filhos de casais homoafetivos, e a fertilização in vitro pós-mortem. Quais serão os desdobramentos que nós, do ponto de vista do direito de família, de reconhecimento de filiação, e mais tarde com a doutora Rita, aspectos sucessórios, que nós veremos dentro desses casos? Doação anônima de material genético, gametas ou embriões. A doação de gametas ou embriões, ela se dá mediante contrato, no qual o doador, por liberalidade, e nós vamos ver sem conteúdo comercial, ele não pode cobrar por isso, ele transfere do seu patrimônio corporal e genético gametas masculinos, femininos, ou mesmo embriões, para a titularidade de terceiros.
O tema é, como já foi até falado pela doutora Sandra, pela doutora Sabrina, acho que também tocou no assunto, não, pela doutora Sandra, o tema é tratado atualmente pela Resolução 2013 do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução ela entrou em vigor agora, recentemente, dia 9 de maio, e ela veio a substituir a Resolução 1957, por isso que eu fiz a troca com o artigo, de 2010. A qual, antes dessa resolução de 2010, o tema era tratado pela Resolução 1358 de 92, que foi a primeira a tratar do tema. Mas mantenham, não precisam decorar tudo isso, a Resolução 2013, de 2013, que é a que vai nortear o nosso trabalho. O objetivo dessa Resolução 2013 de 2013, do Conselho Federal de Medicina, é dar regulamentação ética aos profissionais de saúde que irão se utilizar de reprodução dessas técnicas de reprodução assistida. Regulamentação de norma ética, de conteúdo ético. É bom ressaltar e vocês verão por quê. Doação de gametas ou embriões. Vou fazer uma breve análise para não ter que ler tudo, só destacar alguns pontos para vocês. A resolução, para quem tiver interesse e quiser ler, ela é bem grande, mas tem que se debruçar sobre, porque apesar de ser uma regulamentação de ordem ética para os profissionais que atuam com a reprodução assistida, ela é a única, né, doutora, que nós temos para nos basearmos. Já que a legislação brasileira ainda não, infelizmente, né, por isso que mas não tenho fundamento na legislação, então não vou decidir. Não é possível. Então, o Conselho Federal de Medicina, para dar regulamentação de ordem ética, né, foi obrigado e nós temos, é o único material pelo qual nós temos para nos debruçarmos. Dentro da resolução 2013, no capítulo atinente à doação de gametas ou embriões, alguma coisa se manteve da resolução anterior e tiveram outras alterações assim, extremamente importantes. Se manteve. A doação, ela nunca terá caráter lucrativo ou comercial. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e 50 anos para o homem. Isso porque, após uma determinada idade, nós sabemos que a possibilidade, né, do óvulo, do gameta, ele ter algum tipo de ou alteração genética, ou que não favoreça a uma implantação com sucesso, é muito grande. Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como de seus receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica, mas ele está grifado, aí os doutores podem ver, observar, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Como no caso da novela, já vamos introduzir a análise novelística. Eu não assisto novela, eu quero deixar bem claro, tá? Eu estou estudando com a doutora Rita nesse momento. A Paulinha, ela sofreu, ela tinha o quê? Uma doença genética, foi necessário lúpus, que é autoimune, né? Ela tinha uma lúpus e foi necessário um transplante de fígado. Numa situação em que a criança é filha de... não tem irmãos por parte de mãe, a concepção dela obtida através de doação de gametas masculinos e ela se descobre com uma doença extremamente rara que é necessário uma doação, ou pelo menos uma análise de quem genética, do histórico de saúde, de quem foi o doador do gameta, para que ela tenha pelo menos uma solução para o seu problema de saúde ou encaminhamento do que pode ser feito. Nesse aspecto, numa situação como essa, por motivação médica,
serão fornecidos os dados, mas para os médicos, exclusivamente para os médicos que, entre aspas, estariam numa situação hipotética tratando dessa criança ou adulto, resguardando-se a identidade civil do doador. E em função disso, no item 5, as clínicas, centros e serviços que empregam a doação devem manter de forma permanente um registro de dados clínicos de caráter geral, características fenótipicas e uma amostra de material celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente. Todo aquele histórico, problemas de saúde, caso de câncer na família. Adiante. Na localização, na região da localização da unidade que forneceu o material genético, deve haver um registro de nascimentos, para que evite-se que o doador ele tenha produzido mais de 2 gestações de crianças de sexos diferentes numa área de 1 milhão de habitantes. Por óbvio, né? O perigo enorme de que aconteça por um acaso do destino e essas crianças se encontrem numa idade adulta, né, e venham a se relacionar, por isso que eles evitam, e tem até um projeto de lei que eu vou citar adiante, que só poderia uma criança por estado. Mais adiante, mas dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina atual, e cuja motivação é essa preocupação, tenha que se evitar que existam mais de 2 gestações de crianças de sexos diferentes numa região, numa área de 1 milhão de habitantes. Então, eu estava pensando nisso, isso não é muito atual, né, de sexos diferentes. E se forem do mesmo sexo, a preocupação é simplesmente que as crianças, adultos agora, gerem uma criança com deficiência, porque são irmãos biológicos, né? Mas e a situação do ponto de vista, né, moral, tudo, né? 2 irmãos ou 2 irmãs se envolvendo é complicado. Também, pelo apontamento da doutora, isso também tem que ser atualizado à luz dos novos tempos. A escolha dos doadores é de responsabilidade da clínica, da unidade, e, dentro do possível, deve garantir que ele tenha uma semelhança, o doador, estou me referindo muito a doador, mas o que a gente mais vê, né? Mas entenda-se do outro lado também, pode ser uma doadora de óvulos, né? Que tenha a maior semelhança possível, imunológica, com a compatibilidade com a receptora. Não será permitido aos médicos responsáveis pelas clínicas, nem aos integrantes da equipe, que nela participem como doadores dos programas de reprodução assistida. Nem de forma, né, doutora, consensual ou não consensual, como nós vimos, né, numa situação que chocou o Brasil recente, de um médico aí famoso. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação. Isso daqui eu queria ressaltar. Doação compartilhada de oócitos em reprodução assistida, onde a doadora e receptora, participando como portadoras de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que envolvam o procedimento de reprodução assistida. E a doadora tem preferência sobre material biológico que será produzido. Eu já tenho até contato há um bom tempo com a questão da reprodução assistida e seus efeitos no direito de família, e eu olhei e falei, meu Deus, o que quer dizer isso? Numa situação prática, seria um caso de 2 candidatas aos métodos de reprodução assistida, em que uma tem dificuldade, por exemplo, na implantação do seu óvulo no próprio útero, e a outra, ela não produz mais óvulos. Uma situação hipotética. Então, uma contribuiria com a outra, até compartilhando os custos financeiros, sendo que uma receberia o óvulo e a outra, que tem problemas de implantação, seria beneficiada com o apoio material da outra paciente. O que a gente tem que deixar bem claro é que na doação de gametas ou de embriões excedentários, o doador ele abdica voluntariamente de toda e qualquer relação com a criança
que virar a ser gerada. Então, segundo as normas estabelecidas pela resolução, a clínica que recebe o material genético, ela vai intermediar esse contrato de doação, garantindo o anonimato, tanto do doador como do donatário. Como nós havíamos analisado, agora entrando na questão da filiação. E se tratando de fertilização heteróloga, a esposa, o marido, ele tinha um problema genético que impossibilitava falta de produção de gametas masculinos e autorizou que sua esposa fizesse utilização de um banco de sêmen. Maiores questionamentos não terão, porque ele autorizando, ele não vai poder negar futuramente aquela paternidade, ele não vai poder ingressar com uma ação negatória de paternidade e obtendo o exame de DNA, falar, olha, não é meu filho, logo eu quero tirar toda e qualquer responsabilidade para fins sucessórios, registro. Aí vai muito no que a doutora tratou, a doutora Sabrina, todos os assuntos eles são interligados, ele não pode negar, não só porque ele autorizou, porque é previsto também na Constituição, mas à luz das novas decisões, filiação socioafetiva. Impossível seria negar. Quando a criança é concebida por inseminação homóloga, não tem o porquê. Mas, voltando, e quando a doação for anônima? Até que ponto o contrato celebrado entre as partes, doador, clínica e donatário, ele pode se sobrepor ao interesse legítimo da criança, hoje adulto, de querer conhecer a sua ascendência genética? Como é que nós ficamos? A experiência ela tem demonstrado que, se o doador ele não for protegido, acobertado, preservado pelo anonimato, ele não teria interesse em doar. Depois de 17 anos, um jovem, um homem adulto, bater na sua porta e falar, olha, eu sou seu filho. Também tem se demonstrado que o receptor, que nunca teve vontade de incluir terceiro em seu projeto parental, receberia a doação se não houvesse o anonimato. Como eu disse, não tem nenhum tratamento a respeito, dentro da nossa legislação, sobre o reconhecimento de filiação em caso de doações. Mas, analisando a legislação estrangeira, nós temos posições da Alemanha, nós vamos ter que nos debruçar até para encontrarmos uma decisão futura para a nossa legislação, e em que na Alemanha a doação de sêmen deve ser gratuita, como aqui, e o sigilo sobre a doação. A lei diz, e sobre o sigilo, a lei diz que é assegurado o direito de conhecer a identidade do doador a partir dos 16 anos de idade daquele que foi concebido através de doação de material genético. Porém, sem a possibilidade de se estabelecer relação jurídica de filiação e paternidade. Ou seja, ele pode conhecer, ok, fulano é meu pai, porém, se ele ficou muito rico, o pai, se ele teve uma projeção social, eu só vou ter direito a conhecer a minha ascendência genética, mas não terei nenhum desdobramento, não terei uma alteração no meu assento de nascimento, e como a doutora vai observar depois, a doutora Rita, aspectos sucessórios, que seriam o natural desdobramento de um reconhecimento de filiação. A Espanha, ela defende o sigilo das doações. Porém, em casos especiais, poderão ser fornecidas informações gerais sobre o doador, sem revelar a sua identidade. É o que se assemelha à resolução do Conselho Federal de Medicina nosso. Na França, também, como o nosso, a doação deve ser gratuita e sigilosa. E nos casos que necessitem de tratamento terapêutico, o médico poderá ter acesso às informações, de forma que não identifiquem o doador. Na Suécia, se permite que a pessoa possa, com a maioridade, conhecer o seu genitor biológico.
Estatuto da Criança e do Adolescente. O reconhecimento de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Como é que ficamos? O Conselho Federal de Medicina diz que ele não é obrigado a revelar o doador do material genético. Mas o ECA diz que essa ação é personalíssima e imprescritível. Nesse sentido, nós temos o trabalho, o estudo do Dr. Reinaldo Pereira Silva. Nada impede, segundo ele, portanto, que o filho concebido mediante as tecnologias de infertilidade, desde que seja a seu interesse, proponha contra os supostos doadores de gametas ação de investigação de paternidade e ou maternidade. Duas são as motivações jurídicas para tanto. Em primeiro lugar, porque o conhecimento da ascendência biológica é um direito garantido a todos os filhos, sem qualquer exceção, pelas prerrogativas de indisponibilidade e de imprescritibilidade dos interesses envolvidos em sede familiar. E, em segundo lugar, porque ninguém é obrigado de fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude da lei. Eu dei ênfase no conhecimento da ascendência biológica. Conhecimento da ascendência biológica é diferente de reconhecimento de filiação. Tem desdobramentos distintos. Para a apresentação desse trabalho, eu analisei em torno de 19 projetos de lei que tratam do tema reprodução assistida, em trâmite no Congresso Nacional, e que tem repercussão dentro desses 3 temas que nós nos propusemos a analisar. A doação anônima, a gestação de substituição e a fertilização in vitro pós-mortem. Em sua maioria, os projetos em andamento, eles repetem orientações já dadas pelo Conselho Federal de Medicina, como, por exemplo, vedação à eugenia, uma raça, né? Infelizmente isso faz referência a tempos não tão remotos assim e tristes da humanidade, a construção de um ser humano perfeito, digamos, raça pura, digamos assim, aspas. Escolha de sexo, número de embriões implantados, e também fala sobre acesso às técnicas de reprodução assistida pelo SUS, bancos de cordão umbilical. Eles são bem amplos, mas eu me ative só aos projetos que tratam do nosso tema. Esses projetos de lei, eles tentam sanar essas lacunas existentes. Quanto à doação de gametas e embriões, doação anônima, o que os projetos selecionados trazem? Pronto. São os seguintes apontamentos. Projeto de Lei 4892 de 2012. Artigo 48. Nenhum vínculo de filiação será estabelecido entre o ser concebido com material genético doado e o respectivo doador, ainda que a identidade deste venha a ser revelada nas hipóteses previstas no artigo 19 deste Estatuto. Essas hipóteses são as mesmas que o Conselho Federal de Medicina faz referência. Se houver algum problema de saúde em que haja necessidade de se conhecer o doador do material genético até para preservar a saúde da criança concebida. A ação de investigação de origem biológica é permitida nos limites desse artigo. Do conhecimento judicial, em que haja, né, se for necessário, o ingresso de uma ação judicial para que a clínica revele quem foi o doador, dentro daquelas hipóteses. Não decorrerá desse reconhecimento judicial qualquer direito pessoal ou patrimonial, ou dever oriundo do vínculo paternal-filial, por exemplo, direito a alimentos. A ação negatória de paternidade será permitida nas hipóteses de erro de consentimento quanto
a utilização de inseminação ou fertilização heteróloga, ou, em caso de fraude, em razão da infidelidade do outro genitor, tanto na modalidade homóloga quanto na heteróloga. Fez ao vivo, digamos assim. Infidelidade. Ele disse que... ele disse que a esposa, por exemplo, disse que foi, né? Não preciso explicar, né? Foi ao vivo. A inseminação foi ao vivo. Nos casos acima previstos, caberá à mulher direito igual à mulher. Nesse mesmo projeto de lei, eles querem instituir a criação do Sistema Nacional de Produção de Embriões, como se fosse um banco nacional, quem quisesse um embrião pudesse se socorrer a esse banco. Projeto de Lei 4686 de 2004. Nesse projeto, o que se quer é acrescentar a linha, inciso, uma parte A no 1597, de forma a assegurar o direito de conhecimento da origem genética ao ser humano gerado por técnicas de reprodução assistida. E ele define o direito sucessório e o vínculo parental nessas condições. O projeto de lei ele prevê que a qualquer tempo, diretamente ou por meio de representante legal, se ainda for criança, desde que manifeste a sua vontade livre e consciente, que a pessoa gerada por meio de uma doação possa ter acesso a todas as informações sobre o processo que o gerou, inclusive a identidade civil do doador e mãe biológica, obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, mantidos os segredos profissional e de justiça. O conhecimento da verdade biológica impõe a aplicação dos artigos, aí faz referência a 1521, 1626 e 1628. O 1521, só para lembrar, ele fala dos impedimentos para a celebração do matrimônio. Igualdade, o 1596 sobre igualdade de filiação, o 1626 ele foi revogado pela lei de adoção, assim como o 1627. O seguinte projeto, ele continua a manter o sigilo entre doador e donatário, mas ele inova no que tange ao direito da pessoa concebida conhecer sua identidade genética. O sigilo estabelecido no artigo 8º, ele poderá ser quebrado nos casos autorizados por lei, obrigando-se o serviço de saúde responsável pelo emprego da técnica de reprodução assistida a fornecer as informações solicitadas, mantido o segredo profissional e, quando possível, o anonimato. Aí vem a inovação no parágrafo 1º. A criança nascida ela terá acesso a qualquer tempo, diretamente ou por meio de representante legal, e desde que manifeste a sua vontade, a todas as informações do processo que o gerou, inclusive a identidade civil, obrigando o doador, obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, mantido o segredo de profissional e de justiça. O que a gente tem a tirar da análise desses projetos é que, até de acordo com o ECA, a tendência é que seja reconhecido o direito da criança de conhecer a sua origem genética. Porém, que do reconhecimento da origem genética não tenha os desdobramentos da filiação, ou seja, direito patrimonial, direito a alimentos, mas que seja preservado o seu acesso ao reconhecimento da sua identidade biológica. Ai, meu Deus. Vamos dar uma corridinha. Doação de material genético cumulado com empréstimo de ventre. Não, mas tem que ficar para os debates da novela, né, doutora? A novela é... a doação de material genético cumulado com empréstimo de ventre na gestação de casais homoafetivos. O material eu posso ceder para os doutores, mas alguns aspectos eu vou ter que ressaltar. Sobre a gestação,
de substituição, isso aqui é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, ela se adequou às novas decisões, né, recentes do Supremo, especialmente a ADIM 132, a DPF 132. Não vamos ter tempo para analisar, mas o que... somente o que está grifado. Desde que exista um problema médico que impeça... As técnicas de reprodução assistida, elas são indicadas desde que exista um problema médico que impeça a gestação. Porém, existe uma exceção no caso de união homoafetiva. Não necessariamente há, mas é necessário em função da necessidade de doação do gameta masculino ou feminino. É que eu vou fazer uma referência muito forte aos casais homoafetivos, pares homoafetivos femininos. Aí fala novamente sobre gestação compartilhada entre homoafetivos onde não existe infertilidade. Passou? Muito importante. Dentro da gestação por empréstimo de ventre, o que a resolução ela diz é o seguinte, que deve haver um contrato entre os pacientes, pais genéticos e a doadora temporária do útero, que recebeu o embrião, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança. Um contrato feito pela clínica que vai estabelecer, ora, eu estou gerando a criança, porém eu já abdico do meu direito de filiação. Ou doei. No caso, doação não há nenhum problema, porque é uma doação anônima, mas eu estou gerando e a criança não é minha. Por isso, você pode registrar no seu nome. Enxugando aqui o tema. Pela leitura simples da referida resolução, a mãe gestacional, então, não teria nem qualquer direito sobre o filho gerado, já que ela simplesmente gestou. Mas como é que fica isso na questão da fertilização, a utilização de técnicas de fertilização, de reprodução assistida, no caso dos parceiros femininos, casais homossexuais femininos, em que um empresta ao ventre, sendo concebida a criança através de doação do óvulo da parceira. Pela leitura desse artigo, aquele que cedeu o útero, contribuiu com a gestação da criança, ela não teria nenhum direito sobre o filho gerado. Essa decisão, eu peço que os leitores anotem, ela é extremamente recente, é da 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo, aqui de João Mendes. Foi feita, nessa decisão, né, nessa situação em si, um casal feminino, pares femininos, união homoafetiva, tendo o sonho de se tornar mãe, uma gestacionou e a outra doou, na verdade, o seu óvulo. Só que eles separaram. O que aconteceu? A juíza decidiu que a primeira decisão foi que, no sentido de que aquela que doou o óvulo tinha que adotar o seu filho genético. Porque os doutores sabem que quando o procedimento que tem que ser adotado é que quando nasce uma criança, tem aquele registro de nascimento vivo. Então, a criança já chega, a mãe da criança, com esse documento para registrar no assento de registro civil. Só que o assento, o registro de nascimento vivo é que lhe foi dado para a mãe que gestacionou, para a mãe que deu à luz. A mãe doadora do óvulo, que quis que o seu direito fosse reconhecido, a princípio, em primeira análise, disseram que ela teria que entrar com uma ação de adoção do seu filho genético, que seria uma solução preguiçosa, digamos assim. Só que, diante dessa situação, essa decisão
reconheceu a situação fática existente e deferiu o pedido formulado, ordenando a averbação no nascimento da criança sem adoção dos nomes das duas mães, tanto a gestacional como a que foi a doadora do material genético, acrescentando o nome das duas. Numa situação completamente oposta, só para explicar, nesse caso, foi até ele saiu na Folha de São Paulo, mas se eu não me engano, aconteceu em São Paulo. A doadora, não, no primeiro caso não houve separação, só que no segundo sim. E a doadora do material genético, ela foi impedida pela sua ex-companheira de ver a criança. E entrou com um pedido, foi de regularização e também de direito de visitas. A juíza decidiu, até o momento, eu fui até verificar até ontem se tinha alguma novidade, se saiu na imprensa, já que corre em segredo de justiça, é difícil você acompanhar. A juíza decidiu que a doadora de óvulo não é parente. O assento de registro continua em nome da mãe gestacional e essa senhora ela está impedida de ver o filho. A intenção, o que você deve analisar nesse caso, em situações como essas, é que a intenção, mesmo uma sendo doadora do óvulo e a outra a mãe gestacional, a intenção inicial do casal era dividir a criança, a criação da criança, independentemente de quem contribuiu com o material genético. Nós temos o projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual, em que prevê o acesso de casais homoafetivos às técnicas de reprodução assistida. O slide atual é sobre esse projeto de lei, ele proíbe a gestação de substituição, em qualquer caso. Na contramão. Esse é extremamente interessante, acho que eu deixo até a novela. Eu fiquei surpresa, não sei se os doutores têm conhecimento, mas foi aonde? Foi na Austrália. Vou ler para os doutores e depois eu vou explicar a situação. Proíbe a fertilização, é do senador Magno Malta. Proíbe a fertilização de óvulos humanos com material genético proveniente de células de doador do gênero feminino. Mas como? A justificação. Foi só na justificação que eu consegui entender, porque isso para mim era inconcebível. Dentre as técnicas recém-desenvolvidas, uma tem causado grande polêmica por viabilizar a fertilização de um óvulo com material genético de outra mulher. Não seria mais necessário, doutores, não seriam mais necessários. Eu digo que trocar step, por enquanto, trocando step, fazendo baliza ainda são. Daqui a pouco, para fazer filho, né? Daqui a pouco nem para isso. E é verdade, essa situação ocorreu... Não, segundo, né, por favor, né? Mas isso está bem longe, não aconteceu no Brasil, viu, doutores? Por meio dessa técnica, é possível obter-se material genético de uma célula somática de doador do gênero feminino, um óvulo feminino, proceder-se à criação de duas células haploides, com material genético de uma dessas células, fertilizar um óvulo a ser implantado no útero de outra mulher. Retira o material genético de um óvulo, implanta em outro óvulo. Daí, necessariamente, a criança concebida por essa técnica é uma outra menina. Não é possível gerar um menino. Mas, desse modo, nós teríamos a possibilidade de criar uma menina com duas mães e nenhum pai genético. Isso é um projeto de lei proibindo essa situação. E já aconteceu, se eu não me engano, foi na Austrália. E gerou uma criança, filha de duas mães mesmo. E esse projeto de lei ele quer proibir essa possibilidade. Correndo. Fertilização in vitro pós-mortem. Não, nós temos que analisar o caso lá daquele gatinho da novela, o chefe de cozinha, né? Que vai ser pai com o... eu acho. Não vejo novela, esquece. Não vejo novela. Mas dizem que é. Na fertilização in vitro pós-mortem, se dá
Isso vai ser analisado com profundidade pela doutora Rita, muito mais do que por mim, então eu posso passar. Existe a fecundação após a morte do doador. Fecundação após a morte. A presunção de paternidade é das crianças concebidas antes da abertura da sucessão, antes da morte. Nesse sentido, o enunciado 106 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na Jornada de Direito Civil de 2002, diz que para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao submeter uma das técnicas de reprodução assistida com material genético do falecido, esteja na condição de viúva, leia-se união estável. Sendo obrigatório ainda que haja autorização escrita do marido para que se utilize material genético após a sua morte. A solução desse caso é aquela mesmo que nós havíamos dito, entendo eu. O direito de reconhecimento de filiação, ele é imprescritível. Só que o problema da filiação assistida pós-mortem se dá muito na sucessão. E a doutora vai se debruçar sobre o tema. Princípio da igualdade de filiação, não teria por que não haver o reconhecimento de filiação. Agora, sobre essa novela, o casal homoafetivo, na novela, ele pede ao médico que misture o material genético dos dois, para que eles não tenham conhecimento da identidade do pai. Eles pegaram uma médica lá, amiga do casal, para que seja mãe gestacional, e querem que seja misturado o sêmen de ambos, para que a criança que seja concebida através dessa fertilização, eles não tenham conhecimento de quem é o pai. O projeto de lei 4892 de 2012, ele veda essa prática. Isso não é nem abordado, né, de forma, pelo menos clara, pelo Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 3º. É vedada a prática de confusão na inseminação ou fertilização artificiais, na qual são misturados o material genético de um dos pretensos genitores e o material genético do doador, para suscitar dúvida quanto à origem biológica do ser concebido. Nós teremos também uma outra polêmica também, porque a mãe, ela foi contratada, digamos assim, como mãe, que não poderia ser contratada, né? Foi por favor, por amor ao casal. Mas a gente sabe que ela teve uma contribuição econômica que o Conselho Federal de Medicina, ele impede, digamos assim. Ela vai colocar o próprio óvulo dela, para que o óvulo dela seja concebido. E como é que vai ficar o reconhecimento de filiação dessa criança? Ela foi doadora de óvulo? Ela foi simplesmente mãe gestacional? Então, nós temos sim a novela, não digo que ela traga tendências, mas pelo menos para os nossos escritórios de discussão, é bom ficarmos atentos, e especialmente aqui é uma plateia formada por acadêmicos, doutores, mas a população leiga, por mais que tenha conhecimento, tenha um nível educacional bom, acabam ficando, digamos assim, confundidos com... exatamente. Como nessa novela também, a advogada, com aquele chanelzinho que, desculpa, mas aquilo é postura e visão de advogada de família, ela orientou os clientes a mentirem. Não, eu sou advogada, especialista em direito de família. Eu falei, ai, que legal. Aí ela falou, e vocês têm que mentir. Como é que foi a criança, ela veio... É o tipo de postura que nós temos que reprimir, especialmente os doutores aí que têm conhecimento, estão interessados no estudo, na análise do direito de família, e esse tipo de prática ela só depõe contra a nós, aos profissionais, a visão que a população terá da nossa população. Então, obrigada, agradeço a todos.